Olá, pessoal. Então, mais alguém aí lembrando das vezes que a mãe botava de castigo e você não podia fazer quase nada? Eu espero que esse isolamento por causa do Covid esteja dando uma oportunidade para vocês de não fazer nada, de vez em quando é muito bom, e de se aprofundarem na fé, né? Esse tempo de quaresma, desde o início da quaresma, né, o Papa convidou que nos ligássemos mais à palavra, desconectássemos das coisas não tão úteis assim, e um vírus nos obrigou a isso. Mas enfim, vamos aproveitar aqui nosso tempo, que a gente está numa cruzada, né, da querida Amazônia, porque eu me propus a isso, né? Ela é uma exortação voltada para o nosso território. Eu acho muito importante que a gente saiba o que acontece no nosso território, o que a igreja quer para o nosso território, principalmente. Né? Então é por isso que eu me propus a isso. Colhi de Dom Estevão uma entrevista muito importante que acrescenta muito, que dá suporte ao que vem se falando sobre evangelização ao longo do tempo na igreja. Pegamos o Evangelho Nunciande para dar também suporte à querida Amazônia, para mostrar que a igreja é una, sempre pensou dessa forma. Isso não é uma questão política, isso é uma questão, na verdade, política no sentido de que a igreja caminha no mundo, né? Vê os problemas e as dores humanas, mas eleva tudo isso ao sofrimento de Cristo na cruz, por meio da evangelização. Então é por isso que eu trago aqui para a gente estudar, né? Eu estou aprendendo ao mesmo tempo que vocês, já disse isso várias vezes. Ler. Hoje a gente vai ler mais a querida Amazônia. Vamos pegar o trecho da entrevista e hoje o tema é enculturação. Vamos começar então o nosso vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero começar com a leitura da Evangelho Nunciande no número 75. Né? O Papa Paulo VI vai dizer na exortação apostólica pós-sinodal dele também, no ano de 1975, ele começa assim: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Isso é uma frase que eu achei interessante da gente iniciar, porque muitas vezes a gente acha que depende, né, dos nossos pontos de vista, mas o nosso ponto de vista cristão católico está reunido na figura do Papa. Sobre ele paira o Espírito Santo. A gente quer sempre professar a nossa fé nisso, né, porque foi assim que o próprio Cristo nos ensinou. Então, o Evangelho Nunciante diz bem claro: sem o Espírito Santo não se evangeliza. Não existe uma evangelização disforme da igreja, existe uma evangelização que o Papa nos orienta, ok? E daí também eu peguei aqui na 68, né, da querida Amazônia, o ponto principal em que ele define, citando Evangelii Gaudium, o que é a enculturação. Porque é tão polêmica essa questão da enculturação que parece que ela nasceu hoje. E não nasceu hoje, ela nasceu com os missionários. Né? O identificar-se com o povo para poder trazer ele para outra realidade é uma questão de inteligência. Então, a gente vai ver que na querida Amazônia, a enculturação é um assunto que permeia ela todinha, do início ao fim. Né? O tempo inteiro o Papa quer ressaltar os problemas, dizendo que se tomarmos posse dos problemas que esses povos vivem, poderemos evangelizá-los. Na intenção de evangelizá-los, na intenção, vamos buscar os seus problemas, sim, pessoais e particulares, na intenção de mostrar-lhes Cristo. Então, o interessante é que parece que só se fala de enculturação, mas não é. O que o Papa quis fazer, a partir do 36, basicamente, ele vai até o 90, sendo que específico, que ele trata da enculturação especificamente, é do 66 ao 90, mas já no 36 ele já está falando de cultura. Óbvio que eu estou falando de uma cultura totalmente diferente da nossa cultura comum, que nós estamos acostumados, mas aí eu já quero deixar um alerta para nós todos. Deus também tem que enculturar na nossa vida, na nossa própria cultura, porque nós vivemos uma cultura pagã hoje. Então a gente tem que permitir que os valores que nós tenhamos, a sede que nós temos das coisas nesse mundo, do consumismo, né? Muitas vezes a bebida, as festas, os encontros, nos levem a aprofundar esses valores, que são valores cristãos.
essa sede que nós temos das coisas, na verdade, é uma sede que só Deus sacia, porque é a sede de Deus. Então, isso é enculturação. É você trazer para suas aspirações comuns do seu lugar, da sua cultura, as aspirações de Deus, que são universais. Vai atingir os índios, os ocidentais, os orientais e todas as culturas, entende? Então, enculturação, o que eu vou ler, é para mim também. Não é para o indígena aqui especificamente, mas é para mim também. Então, vamos ler aqui no 68. O que ele vai dizer, o Papa Francisco aqui na querida Amazônia. Vale a pena lembrar aqui que o que afirmei na exaltação evangelical de uma proposta da enculturação. Vamos lá, o que é enculturação? Esta baseia-se na convicção de que a graça supõe a cultura, a graça vem ao encontro da cultura. E o dom de Deus encarna-se na cultura de quem o recebe. Só se recebe Deus quando ele está encarnado na nossa cultura. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não adianta eu receber Deus e aqui está minha cultura e aqui está Deus. Não, as coisas têm que ser purificadas pela presença do divino, né? Notemos que isso implica um duplo movimento. Por um lado, uma dinâmica de fecundação que permite expressar o evangelho num lugar concreto, que é a cultura. Pois quando uma comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo, olha aí como eu falei no início, fecunda a sua cultura com a força transformadora do evangelho. Então a primeira coisa, não depende de nós só, né? Depende de nós em última instância, nós somos portadores do evangelho, da boa nova, da notícia. Temos a missão de evangelizar, mas é o Espírito que fecunda. Por outro lado, a própria igreja vive um caminho de recessão. Recessão não é recessão com 2 S no final, mas com cedilha. Recessão de recebimento, tá? A igreja vive um caminho de recessão, de recebimento, que a enriquece com aquilo que o Espírito já tinha misteriosamente semeado naquela cultura e que não estava bem eixado, bem direcionado, né? Assim, o Espírito Santo embeleza a igreja, mostrando-lhe novos aspectos da revelação e presenteando-a com um novo rosto. É esse que ele fala do rosto, uma igreja com rosto amazônico, a gente ouviu falar sobre isso. Trata-se, em última instância, de permitir e incentivar a que o anúncio do evangelho, inexaurível, comunicado com categorias próprias da cultura onde é anunciado, provoque uma nova síntese com nossa cultura. Então, vamos dizer que é uma ação do Espírito Santo que vem através da missão da igreja. Então, eu preferi abrir com ele porque eu acho que é muito importante a gente ter uma dimensão dessa realidade. Mas vamos a partir do 66, do 36, que é a prévia do assunto da enculturação. Eu separei alguns outros artigos porque eu acho muito importante, como eu disse no início, a gente ficar lendo a querida Amazônia. Precisamos saber o que a querida Amazônia diz. Então, nesse vídeo, a gente vai ler um pouquinho mais, tá? As culturas da Amazônia, no 36, profunda, como aliás toda a realidade cultural tem as suas limitações. As culturas urbanas do Ocidente também as têm, o que eu acabei de falar. Fatores como consumismo, individualismo, a discriminação, a desigualdade e muitos outros constituem aspectos frágeis das culturas aparentemente evoluídas. As etnias que desenvolveram um tesouro cultural em conexão com a natureza, com forte sentido comunitário, apercebem-se facilmente das nossas sombras. Eles observam o que há de nós de sombras, né? Porque eles vivem de uma outra forma. Que não reconhecemos no meio do suposto progresso. Eu estou tão acostumado que eu não reconheço. Assim faz-nos a bem recolher sua experiência, a experiência da vida deles. Né? Vamos dizer que é um ato de caridade que nós fazemos com nós mesmos. O 37 é muito importante porque ele vai falar do aproveitamento das raízes, né, daquela cultura para a evangelização. Só que eu vou pular ele porque eu já li ele tanto em vários outros vídeos que eu achei por bem pular. Ele é longo e eu achei por bem pular. Vamos aqui para o 41. No 41, um trechinho só da 41, no capítulo Sonho Ecológico, vai dizer que esta é a primeira ecologia que precisamos na Amazônia. Compreende-se melhor as palavras de Bento XVI, quando dizer que ao lado da ecologia da natureza existe uma ecologia que podemos designar humana, né? A ecologia da natureza não é o foco, a ecologia humana é o foco, vai dizer Bento XVI. Por quê? Por sua vez, requer uma ecologia social. Para atingir o humano é preciso você tratar desse meio ambiente social. E isso requer que a humanidade tome consciência cada vez mais das ligações existentes entre a ecologia natural, ou seja, o respeito pela natureza, sim, e a ecologia humana.
Essa insistência em que tudo está interligado vale especialmente para um território como a Amazônia, né? Então, é muito importante que Bento XVI já vinha falando também sobre isso. Vamos aqui, né, eu já pulei um pouquinho dos artigos que ele vai falar da enculturação, e eu quero pegar o 74, depois a gente volta, porque eu acho o 74 muito profundo. Eu quero que vocês ouçam aqui comigo. Olha só. O 74, ele está no título, deixa eu dar uma olhadinha, Caminhos de Enculturação na Amazônia, tá? A gente já tá do 66 ao 90, que trata só da enculturação, mas o que eu separei 74? Vocês vão entender a profundidade dele. Quando Deus criou o mundo, como Deus criou o mundo? Pelo Verbo. O Verbo era Cristo, né? Então, de igual modo, ele vai dizer, a relação com Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, libertador e redentor, não é inimiga desta visão do mundo marcadamente cósmica, né? Visão cósmica, que caracteriza estes povos. Porque ele é também o ressuscitado que penetra todas as coisas. Olha que lindo! Segundo a experiência cristã, todas as criaturas do universo material encontram seu verdadeiro sentido no Verbo encarnado, porque o Filho de Deus incorporou na sua pessoa parte do universo material. Olha que espetáculo a teologia, onde introduziu um germen de transformação definitiva. Em todas as coisas, Deus criou por Cristo, com Cristo em Cristo, não é isso que a gente aprende? Ele está gloriosa e misteriosamente presente na natureza, né? Ele vai dizer, presente no rio, nas árvores, nos peixes, no vento, enquanto é o Senhor que reina sobre a criação, sem perder as suas chagas transfiguradas, né? Sem ser homem, sem ter sido imolado como homem. Ele não é uma coisa como existe o panteísmo, Deus está em todos os lugares. Não foi isso que ele quis dizer aqui. Ele diz que Deus está em toda a criação porque tudo foi criado com Cristo, entendeu? E na Eucaristia assume os elementos do mundo, dando a cada um o sentido do dom pascal, o dom dessa passagem, o dom vamos dizer, dessa finalidade da criação dessa existência. Foi para que nós passássemos, né, por ela, encontrando quem? O próprio Deus. E nos perdemos disso, às vezes através da nossa própria cultura, seja ela qual for. Então é recentralizar o que diz 74 da querida Amazônia. Olha a profundidade. Eu convido vocês a lerem, fazerem uma leitura desse 74, que às vezes a gente está ouvindo, mas não está absorvendo. Então, o primeiro item que ele trata é do caminho para essa enculturação. O segundo item, ele vai falar da enculturação social e espiritual. No terceiro, ele vai falar dos pontos de partida para uma santidade amazônica. No quarto, a enculturação da liturgia e termina na enculturação do mistério no quinto item. Então, todos esses aspectos da enculturação ele aborda. E eu quero pegar com vocês alguns trechinhos de alguns deles, tá? No 76, a enculturação social e espiritual, eu marquei aqui para a gente ler a metade dele, tá? Naturalmente, não se trata de uma religiosidade alienante ou individualista que faça calar as experiências sociais de uma vida mais digna, mas também não se trata de mutilar a dimensão transcendente e espiritual, como se bastasse o ser humano o desenvolvimento material. Isso a gente já lê no Evangelho Anunciante, de Papa Paulo VI fala exatamente a mesma coisa sobre as comunidades eclesiais de base. Né? Nunca cortar o transcendental. O transcendental é o que nos conecta com Deus e com a vida futura, a vida eterna. Então, cortar o transcendental é matar o espírito, né? Matar a alma. Então, isso não pode valer de forma alguma, né? Isto convida-nos não só a combinar as duas coisas, mas também a ligá-las intimamente, né? O imanente e o transcendente têm que estar unidos. Um não vive sem o outro. Deste modo, resplandecerá a beleza do Evangelho, que é plenamente humanizador. Assim, Jesus veio para os pobres, para os doentes, para os fracos, para a viúva, né, para aqueles que imploravam, né, principalmente aqueles que eram marginalizados da sociedade. É plenamente evangelizador essa beleza do Evangelho e dá plena dignidade às pessoas e aos povos. Cumula o coração e a vida inteira, porque Jesus não curava só pelo ato da pessoa ter uma vida boa depois. Ele curava para que enxergassem nele o próprio Deus e a salvação. E aí sim a vida plena, a vida em abundância. Então achei importante a gente ler esse. No 79, eu combinei ele com 79 da Evangelho Anunciante. Vocês vão entender por quê. 79 fala da caridade, né? Olha só.
Ele fala que dá ponto de partida para uma santidade amazônica. Ele diz assim: é possível receber de alguma forma um símbolo indígena sem o qualificar necessariamente como idolátrico. Eu já li esse trecho nas considerações iniciais da querida Amazônia, no dia que ela foi publicada. O mito denso de sentido espiritual pode ser valorizado, sem continuar a considerá-lo um extravio pagão. Então você pode ali, aos poucos, ir purificando esse ídolo. Por exemplo, a Pachamama, que é a mãe terra, a mãe isso, mãe aquilo, pode ser configurada a figura de Nossa Senhora. Assim como nós, pobres pecadores, idolátricos, somos configurados a Cristo, purificados nele. Né? Então, é o que ele está querendo dizer isso, é a caridade. Algumas festas religiosas já contêm um significado sagrado e são espaços de reunião e fraternidade, embora se exija um lento processo de purificação e maturação, compreenderam? Um verdadeiro missionário procura descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas, às vezes sim imperfeitas, parciais ou equivocadas, enganadas ou erradas, e tenta dar-lhes resposta a partir de uma espiritualidade inculturada. Entenderam? Na Evangelho Anunciante de Paulo VI, aqui eu peguei no 79, eu peguei o parágrafo 3º do 79, não vou ler todo não. Diz assim: e acrescentamos ainda mais alguns outros sinais deste amor, né? Animados pelo amor, que ele diz, a evangelização tem que ser animada pelo amor, que esse amor aqui dá demonstrado. O primeiro é o respeito pela situação religiosa e espiritual das pessoas a quem se evangeliza. Respeito pelo seu ritmo, que não se tem o direito de forçar para além da justa medida, para além da necessidade de evangelizar, ok? Também não se vai respeitar sem evangelizar. O que ele está querendo dizer é que existe uma justa medida nisso, né? Um bom senso, o Espírito Santo agindo. E respeito pela sua consciência e pelas suas convicções. Elas hão de ser tratadas sem dureza. O que o Papa Francisco está fazendo aqui, todo mundo reclamou quando ele permitiu a Pachamama lá dentro da igreja. Tá aqui, pessoal. Então tá, vamos continuar lendo. A enculturação da liturgia, que é essa coisa tão, né, tão polêmica que existe dentro da igreja, que Papa Paulo VI também fala nisso. Leia o Evangelho Anunciante. Vamos nos aprofundar nos documentos da igreja. No 82, ele vai dizer assim: na Eucaristia vemos que no apogeu do mistério da encarnação, quando Cristo se faz homem no ventre da Virgem Maria, né? O Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Né? Olha só. Ela une o céu e a terra. Eu estou lendo 82 da querida Amazônia. Papa Francisco. Ela une o céu e a terra, essa matéria, abraça e penetra toda a criação. Sim, porque Cristo já está no início da criação, como a gente já leu. Por isso, a Eucaristia pode ser fonte de luz e motivação para nossas preocupações pelo meio ambiente. Olha que interessante. E leva-nos a ser guardiões da criação inteira. Por quê? Porque ela se vale do pão e do vinho, elementos da natureza, não é isso? Então a Eucaristia mesmo já vem dizer da importância do que existe criado, né? Assim não fugimos do mundo, nem negamos a natureza, quando queremos encontrar-nos com Deus. Né? Não existe um medo de se amar a natureza, pela natureza também se encontra Deus. Isso permite-nos receber na liturgia muitos elementos próprios da experiência dos indígenas no seu contato íntimo com a natureza e estimular expressões autóctones em cantos, quer dizer, autóctones é indígena, né? Em cantos, danças, ritos, gestos e símbolos. É derramar sobre eles e a cultura deles a riqueza do mistério da encarnação, entenderam? É isso que existe na enculturação. E a gente tem que ter o coração com muita caridade, que sem ela não se faz nada. Como diz São Paulo, sem amor eu nada sou. Né? Sou como o símbolo que retina e não, né? Não quer dizer nada. Se eu falar a língua dos homens, dos anjos, e não tiver caridade, eu nada sou. Então isso aqui é um ato de se aproximar, né? É um ato da proximidade do que o próprio Cristo quer com os povos. E diz assim: o Concílio Vaticano II solicitar este esforço de enculturação da liturgia nos povos indígenas, mas passaram-se já mais de 50 anos e pouco avanço temos nessa linha. E se vocês querem um pouquinho mais adiante, que Nossa Senhora aparecendo no mundo inteiro, cada hora com um rosto,
né? Cada hora com a feição próxima daquele povo, mostrando que Deus quer se aproximar. Aqui no Brasil, por exemplo, a Aparecida, tirada dos rios, é feito negra, né? Negra pela água dos rios, mas negra acaba sendo a imagem negra, olha ali, né? Então é a presença na época da escravidão, né? Contra a escravidão e diversos tipos de escravidão que hoje se perpetuam na nossa história, né? Tem gente escravo de muita coisa por aí, a gente sabe disso, né? Então é muito bonita essa abordagem dele também. A enculturação do mistério a gente vai ler no 87 e 88, eu também já li isso no início, que fala do sacerdócio, que o sacerdócio é algo intocável, Cristo é a cabeça, o poder do sacerdócio não está nisso, mas em ser um outro Cristo. Isso só compete aos homens. O Papa Francisco reforçou e cortou aquela polêmica de sacerdócio. Mas eu convido vocês a irmos ao 90, vamos pular essa polêmicazinha que a gente abordou, e a igreja já falou muito sobre isso, e vamos aqui a uma novidade. Essa necessidade, né, da enculturação do ministério, né, o ministério sacerdotal, ela leva-me a exortar todos os bispos, especialmente os da América Latina. Mais uma exortação que vem de Roma para a América Latina, a promover a oração pelas vocações sacerdotais e também a ser mais generosos, levando aqueles que demonstram vocação missionária a optarem pela Amazônia. Ou seja, tem tantos missionários no Brasil, cadê os missionários na Amazônia? Né? O que ele está querendo dizer é o seguinte: existem missionários sacerdotes na Amazônia, existem, mas vamos aumentar o número pela oração e pelo encaminhamento para essas áreas dos bispos. Ao mesmo tempo, é oportuno rever a fundo a estrutura e o conteúdo da formação inicial como formação permanente dos presbíteros. Em que sentido? De modo que adquira as atitudes e capacidades necessárias para dialogar com as culturas amazônicas. Esta formação deve ser eminentemente pastoral e favorecer o crescimento da misericórdia sacerdotal. Eu quero agora terminar esse vídeo com a leitura, pular para a leitura da entrevista da revista Palavra, que nós estamos fazendo em todos esses vídeos, com o Monsenhor Nicolas, primaz da América Latina, arcebispo na época, em 1990, quando essa revista foi publicada, número 343, Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão, ele fala da enculturação também, tá? A enculturação da fé. A pergunta foi: hoje em dia fala-se muito da enculturação do cristianismo. Com este nome ou sem nome específico, a enculturação foi levada em conta pelos missionários da América? Ouçam, a gente está falando de sacerdotes aqui, a gente está falando de missionários ali, no 90. Vamos pular aqui para os missionários lá do início da evangelização. Um aspecto da evangelização, vai dizer o Monsenhor Nicolas, que não podemos silenciar, é a profunda identificação da maioria dos missionários com os indígenas e com o mundo indígena, e a sua vontade firme, desde o primeiro momento, de construir em cada lugar uma igreja santa e própria com os indígenas de cada terra descoberta. Por conseguinte, não queriam fazer territórios de missão dependentes, sem comunidades autóctones. Aí a questão foi que o padroado, né, que nos séculos 15 e 16, Dom Estevão nos explica que os reis de Portugal e Espanha haviam recebido da Santa Sé alguns poderes e direitos sobre a organização e a vida da igreja. Eles foram, né, foi deferido algum poder para eles da igreja, pelo fato de que? De serem tidos como reis missionários e propagadores da fé. Então eles tinham uma certa liberdade de ação. No entanto, esses privilégios, mais uma vez, né, aconteceu que os monarcas abusaram do padroado ou da sua jurisdição sobre certos aspectos da igreja para sufocar a vida dessa. Então, o excesso de poder, né? Aqui a gente está vendo o excesso e o desvio de poder. Porque, por exemplo, quando se quis fundar as arquidioceses, alguma coisa, a coroa já afastou logo para dizer que estavam exercendo o poder do padroado. Então, vamos dizer que teve uma questão política difícil para os missionários, mas nunca vai ser diferente, né? Vamos pular aqui, vamos ler o trecho seguinte. Aqueles abnegados e frequentemente geniais evangelizadores procuravam realizar a identidade da igreja do novo mundo, dentro do comum perfil católico universal, nada desviado. Identidade hoje reconhecida que tem sua origem no ingente trabalho dos missionários, sem excetuar os da primeira hora. Com deficiência, apesar de nossos pecados, a fé católica sela hoje a alma nacional, marca a nossa identidade e constitui a matriz cultural do nosso povo. A cosmovisão da nossa gente é religiosa e a sua religiosidade em torno da sua frequentação da igreja é católica.
Este substrato profundo, do qual ninguém escapa, é um dos pouquíssimos pontos em que convergimos, todos em nossa nação, apesar das múltiplas diferenças de grupos sociais. A nossa religiosidade popular, em seu núcleo vital, é um conjunto de valores cristãos que respondem sabiamente às interrogações da existência. A sabedoria popular é o humanismo cristão que afirma radicalmente a dignidade de pessoa, a fraternidade dos homens entre si, o direito e dever de trabalho, o direito à alegria mesmo em meio à dureza da existência. Então, ele vai dizer também que ao lado de uma coerência total do modelo, essa lógica ela fica sempre vinculada à igreja. Eu vou terminar porque chegou aqui no limite do meu tempo de gravação e a gente continua nos próximos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e vamos meditando sobre o que o Papa quis dizer para nós todos. Até mais.